bom dia a todos vocês. Vamos estar começando uma videoaula voltada para os alunos dos primeiros anos do ensino médio, da disciplina de Sociologia. Por favor, acompanhem as orientações que estão no roteiro 3 de vocês, que lá estão os dias das atividades para serem resolvidas no caderno e no final também o dia da avaliação. As questões vocês podem resolver observando e acompanhando o capítulo do livro, que é Cultura e Ideologia. Então, é esse o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre cultura. O que é cultura? Com certeza todos vocês já ouviram falar sobre cultura e, em geral, a gente pensa em costumes e tradições. Isso mesmo, mas o que seriam então esses nossos costumes, nossas tradições, né? Seria então todas as produções, as construções, as criações humanas, e estas são então repassadas de uma geração após a outra, né? E ela se mantém viva através das gerações e também, né, essa transmissão, ela é feita pela comunicação entre os seres humanos, que pode ser oralmente ou muitas vezes também através da imitação. Se nós pensarmos um pouco, né, das criações humanas, de tudo aquilo que é passado de uma geração para outra, né, e de quanto que também, em muitos aspectos, nós evoluímos enquanto sociedade, nós vamos perceber que a cultura trouxe diversas produções e evoluções. Né? Se a gente pensar um pouco nas nossas próprias construções arquitetônicas, né? Se nós pensarmos um pouco na produção de artefatos, utensílios domésticos, as próprias tecnologias, né? Então, em tudo a humanidade buscou avançar. Então, todos esses elementos, desde o passado até os que nós produzimos no nosso dia a dia, hoje, século XXI, compõem, então, o que nós entendemos, então, por elementos da cultura. Aí eu coloquei para vocês no slide ali, né? O homem é o único capaz de produzir, então, cultura, ou possui cultura, né? Porque justamente a gente tem essa capacidade de modificar o meio que nós vivemos, produzindo produtos, tá? Então, abaixo eu coloquei alguns exemplos, né? De tudo aquilo que nós podemos estar, então, produzindo. Botei ali hábitos alimentares, a música, a dança, a religião, o nosso modo de se vestir, se comportar, os nossos valores morais, aquilo que a gente considera certo ou errado dentro da sociedade. Então, as construções arquitetônicas, né? E a língua também. Então, a língua também é uma maneira de expressão encontrada por aquela sociedade, assim como, por exemplo, nós também pensarmos um pouco o regionalismos, né, de cada localidade, não apenas como país, mas também pensarmos em regiões como, por exemplo, o Brasil, toda a diversidade de regionais que nós temos, tá? Então, o sul, o nordeste, né? A região sudeste brasileira, cada uma delas tem a sua singularidade, né? Ou suas maneiras de expressão. Então, a cultura, né? Para fins de estudo e de conhecimento de vocês, ela busca dividir esses elementos culturais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Eu posso dividir em cultura material, que é justamente formada por tudo aquilo que é tangível,
ou seja, tudo aquilo que eu posso tocar, né? Então, por exemplo, eu coloquei ali as construções, os alimentos, os móveis, aparelhos eletrônicos, né? Artefatos, até as próprias roupas, né? Também poderia ser outro exemplo, e tantos outros que a gente poderia colocar aqui, tá? Cultura imaterial, ela é composta pelas práticas e expressões e valores, conhecimentos e saberes produzidos pela cultura ao longo do tempo, ou seja, tudo aquilo que é abstrato. Então, os nossos rituais religiosos, por exemplo, né, nossas crenças, nossas lendas, as festividades, a linguagem, tá? São alguns dos exemplos da cultura imaterial. Então, a cultura, ela é composta por toda essa diversidade de elementos, e cada cultura, né, possui a sua singularidade, suas especificidades. E diante disso, vem uma boa questão. Existe cultura superior ou inferior? Para a gente pensar. Nós sabemos que cada cultura tem, então, a sua singularidade, né? Não podemos comparar as culturas umas com as outras, portanto, a partir do momento que eu me coloco numa posição de justamente julgar uma cultura com outra, ou comparar a minha cultura com outra, muitas vezes as consequências disso é uma postura etnocêntrica, né? O que é esse etnocentrismo? Então, é uma visão de mundo característica de quem considera a sua cultura, o seu grupo étnico, mais importante que os demais. Mesma coisa falando que a minha cultura é melhor do que a dos outros, né? Então, essa posição etnocêntrica, ela parte, né, desse princípio de que a minha cultura, né, ela é padrão e as outras precisam se adaptar, né, ou ter a mesmo nível de desenvolvimento igual à minha, né? Então, elas negam, em geral, então, a diversidade cultural. Coloquei para vocês 2 exemplos, logo abaixo ali nas imagens. Então, o nazismo, né, que aconteceu, então, na Europa, na Alemanha, foi um exemplo, né, da perseguição contra os judeus, principalmente, né? Ku Klux Klan, que também é uma imagem ao lado, que aconteceu nos Estados Unidos, um movimento contra os negros, onde os negros, então, eram perseguidos, sofriam ataques, sofriam violência, tá? No outro aqui, outra imagem fala sobre o colonialismo. Então, o que a gente sabe na história, desde o século XVI ao século XIX, o Brasil foi colônia de Portugal, né? Assim como a América, o restante da América como um todo também, haviam os espanhóis, né? Os ingleses, franceses, que também, por sua vez, subjugaram os povos indígenas, né? Então, o colonialismo e o imperialismo do século XVI ao XIX é um outro exemplo de etnocentrismo, né? Dessa visão de achar que os povos da Europa eram mais evoluídos, eram superiores, e as culturas, então, encontradas, né, na África, na América, por exemplo, eram de povos atrasados, pouco evoluídos. Então, essa posição, né, de você se colocar no centro, que a tua etnia é o padrão, então é essa postura, então, de você julgar-se superior aos demais.
tá? Então, agora voltando lá para nossa pergunta, existe cultura superior e inferior? Não, né? O que nós temos, sim, é uma diversidade de culturas, tá? Cada manifestação cultural, ela é legítima, então deve ser respeitada conforme as crenças, os costumes, as tradições típicas daquela sociedade, daquela comunidade. E quando nós, então, adotamos essa postura, as ciências sociais chama isso de relativismo cultural. Ok, até aqui? Então, deem uma boa olhada, né, no livro de vocês. No livro de vocês vai estar fazendo essas definições do que é cultura, vai falar sobre a cultura material e imaterial, vai trazer para vocês o que é o etnocentrismo, o relativismo cultural, tá? Respondam todas as atividades e, se tiverem qualquer dúvida também, podem estar mandando mensagem para mim pelo Classroom, que eu posso estar esclarecendo qualquer dúvida que vocês possam ter, ok? Então, até mais, um abraço a todos e até a próxima.